a todos ao nosso Siga Live de hoje. Quero começar agradecendo aos nossos convidados, o Robson Klein, CEO da Siga Software Corporativo, do Sandro Cortesia, CEO da Venture Investimentos. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu sou Cristina Schnorenberger, trabalho na equipe de marketing da Siga. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital. Esse assunto, em todos os outros papos que a gente bateu aqui nas nossas lives, transformação digital sempre vem, né? Então nós achamos por bem assim, vamos fazer um momento só para falar da transformação digital, né? Então o nosso tema hoje, transformação digital para vencer a crise. A gente iniciou o ano fazendo planejamento estratégico. Acredito que muitas empresas colocaram dentro dos seus planos as ações para estarem dentro da transformação digital, algumas já com um processo mais adiantado, implementado, e outras no processo de conscientização, né? Mas o fato é que tudo aquilo que a gente planejou para acontecer dentro de 6 meses, de um ano, tiveram que acontecer em 2 semanas, né? E aí, o que os gestores, dentro dessa realidade criada a partir dessa pandemia, o que os gestores tiveram que fazer? Tiveram que se reinventar, tiveram que criar ações para colocar em implementação imediatamente, né? Então, o objetivo da nossa conversa hoje é entender um pouquinho do que é a transformação digital, entender como as empresas estão trabalhando com ela, como ela pode ajudar nesse processo agora de crise eminente que estamos vivendo, né? Então, antes da gente começar, eu só queria dizer que todos estão convidados a participar da nossa conversa. Basta colocar a sua pergunta no chat ou seu comentário, eu vou acompanhar todos aqui. E à medida que a conversa vai evoluindo, eu vou repassando as perguntas aqui, os nossos convidados vão respondendo, e se ficar alguma que a gente não consiga, depois, na sequência, a gente retorna aí através de um e-mail para os inscritos, tá bem? Então, eu queria que os nossos convidados se apresentassem rapidamente, só falassem um pouquinho sobre a sua carreira profissional, para depois a gente entrar no assunto. Então, eu queria que o Robinson começasse falando um pouquinho sobre a trajetória dele. Robinson. Obrigado, Cris. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos que estão participando aí. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre essa mudança, né, que está levando nós aí para um novo paradigma, um novo mercado. Eu tenho uma experiência aí de 30 e tantos anos na área de software, sempre, né, com tecnologia, buscando aí estar atualizado, que é o grande desafio da nossa área, né? A tecnologia muda todo dia e todo dia nós temos novidades, evoluções. Então, aprendi nesse tempo aí como encarar esse desafio e como estar sempre mais atualizado possível dentro desse contexto. Também sou sócio fundador da Venture, que é uma aceleradora, um projeto já de 7 anos de história, que nós passamos uma bela experiência de avaliar milhares de... Depois o Sandro dá um resumão da Venture, né, Sandro? Milhares de startups aí, aprender um pouquinho o que funciona bem, o que não funciona, e especialmente viver nesse mundo, né? Entender que esse mundo é um pouco diferente daquele mundo tradicional, né? Que tem mais segurança, mais certeza e pisa mais firme no mercado. Eu tenho trabalhado esse tema de transformação digital já há pelo menos 4 anos. Desde 2016 eu tenho feito palestras sobre esse assunto, tratando aí com os mais diversos públicos, tanto em ambiente acadêmico, ambiente empresarial. Fiz uma apresentação sobre esse assunto no RP Summit, né, falando sobre RP do futuro e as transformações que a gente está passando. Então, tem uma boa carga aí de experiências e desafios para a gente poder fazer a nossa transformação digital. Espero poder contribuir com vocês também.
Tá bom, obrigada, Robson. Sandro, tu quer falar um pouquinho sobre a tua trajetória? Claro, legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, Cris, Robson, aí, pelo convite para esse bate-papo. Eu vou encarar como um bate-papo, né? A gente conversa tanto, né, Robson? Vamos conversar ao vivo aqui, trocar um pouquinho de ideia, aprender um pouquinho contigo aí também sobre a questão da transformação digital, pelo menos dos conceitos que tu tem trabalhado. A gente ainda não teve oportunidade de conversar mais a fundo sobre isso. Eu também tenho aí já uma boa trajetória no mercado de tecnologia. A minha mais ou menos os 30 anos aí também, né, Robson? Casualmente, um dos meus primeiros empregos, meu primeiro estágio foi lá numa empresa que o Robson tinha junto com o Rogério Vanderlei, antes da Cigan, na Tecnotron, isso aí há quase 30 anos atrás, poucos anos atrás. E depois eu segui por uma carreira aí na indústria calçadista, fui desenvolver sistemas de empresa na área calçadista, depois vim estudar mais o tema da inovação, aí já faz uns 15 anos que eu estou bastante focado com o tema da inovação, fiz o meu mestrado na área, sou professor da Unicinos nessa área de empreendedorismo e inovação aí já também há 12, 13 anos, e essa minha atuação principal aí nos últimos anos é, então, mais focada na parte de empreendedorismo inovador, e há uns 7 anos atrás, 7 anos e meio atrás, quando a gente começou a pensar em que fazer de novo, pensamos na Venture, convidei um grupo de conhecidos, amigos, o Robson foi um dos que acreditou na ideia, né? O Robson, o Rogério Vanderlei aí, a Cigan, e entraram logo no início no barco junto conosco. Então a gente tem aí um grupo aí de 12 sócios que estão tocando adiante todo esse projeto da Venture. Muito aprendizado, alguns erros, mais acertos do que erros, tanto é que a gente está conseguindo crescer e se desenvolver. 2020 era para ser o nosso grande ano, estava começando de uma forma excelente e agora entrou esse turbilhão todo, a gente não sabe como é que vai ser. De qualquer forma está sendo bom, não dá para reclamar, eu acho que a gente tem conseguido, tem alguns projetos bacanas que a gente está operacionalizando, então não deve ser um ano ruim, mas naturalmente seria bem melhor se não tivesse essa pandemia toda, né? Então, vamos bater um papo aí sobre inovação. Na verdade, o tema transformação digital engloba várias coisas, né? Eu tenho trabalhado com um conceito da inovação um pouco mais amplo e a inovação nessa nova economia, e onde a nova economia é basicamente uma economia digital, né? Então, a gente tem tratado desse tema não com o escopo especificamente da transformação digital, mas acho que a gente pode falar um pouquinho aí, principalmente de como as startups têm colaborado nessa transformação toda que está acontecendo. Tá bem, obrigada, Sandro. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom comparativo aí, né, de processo tradicional com cultura de startup. Eu acho que a gente vai poder fazer uma boa conversa. Eu penso que para a gente entrar de fato nas nossas perguntas, o ideal seria a gente conceituar um pouquinho os nossos participantes sobre os conceitos da transformação digital. Então, eu vou pedir para o Robson resumir o que ele tem falado aí em 1h30, mais ou menos, resumir em 5 minutos, 10 minutos, mais ou menos, só para a gente entender um pouquinho do que é o todo, para daí, então, a gente entrar no que está acontecendo agora nesse cenário, tá? Então, se tu quiser começar, Robinson. Claro. Eu acho que o primeiro grande ponto que a gente tem que entender, embora quando se fala de transformação digital, a gente está muito mais ligado ao digital, porque, enfim, o nosso dia está ficando cada vez mais digital, é que a transformação digital é muito mais transformação do que digital. Eu acho que essa é o grande aprendizado que a gente tem que ter. Ela é uma mudança de paradigma, uma nova forma de pensar, de gerir a empresa, de fazer os negócios, né? É mudar o modelo. Então, começa por uma cultura de entender que o modelo de negócio que eu tenho hoje tem que ser transformado para o modelo novo, para a nova cultura digital que está se instalando no mundo. É só assim que se consegue dar o próximo passo. E depois disso, uma vez que eu defini a estratégia adequadamente, aí sim eu posso trabalhar e buscar quais as tecnologias que vão me ajudar a transformar meu negócio no mundo digital. Então, se
vocês terminarem o dia de hoje entendendo bem isso, acho que vai ser, já cumpriu minha missão aí. Aliás, vamos aproveitar e fazer um marketingzinho, né, queridos? Nós temos um evento sobre transformação digital na semana que vem, dia 20... Dia 28, às 17 horas também. 17 horas, fazer... né? A gente pode passar um convite para todos, mas ali eu vou fazer uma apresentação efetivamente sobre os princípios da transformação digital, como ela surgiu e principalmente como fazer ela funcionar, como aplicar ela no nosso negócio. Eu acho que esse é o grande diferencial aí, o que vai agregar realmente para as empresas. Bom, então, feita aí a primeira fase, né, entender que é muito mais transformação digital, é entender como é que ela acontece. O primeiro passo é entender o que é esse mundo digital. Às vezes as pessoas me perguntam, pô, Maurício, mas transformação digital, indústria 4.0, isso é a mesma coisa? Economia digital, né? Economia 4.0, ou seja, tem vários termos que rolam no mercado, mas o mundo ele já passou por várias transformações, né? Ele teve a primeira revolução industrial, segunda, terceira, e essa é a quarta. Então, o 4.0 vem da quarta revolução industrial, por isso que a indústria é 4.0. A gente teve lá a agrícola, a máquina a vapor, a eletricidade, agora a digital. Então, assim, ela vai acontecer e a gente vai sobreviver e vai sair melhor, como são nas outras revoluções também. Então, essa é a diferença. Então, transformação, a indústria 4.0 é o momento da transformação. E o fato de ela ser digital é porque a gente está indo para o mundo digital. Então, elas estão interligadas profundamente e ela passa por esse processo. Então, o grande desafio aí de fazer a transformação digital, ela tem 5 princípios. O primeiro é esse que eu falei, que é entender a digitalização. E o segundo é a desmonetização. Esse é aí onde a grande maioria das empresas falha no seu processo de digitalização. O que é desmonetização? Tem um case clássico todo mundo já deve ter recebido esses WhatsApp falando que o emprego vai acabar, que o mundo vai mudar, que a nossa profissão vai ser outra, né? Eu acho que rolou muito desses vídeos por aí. E tem um case que é recorrente lá, que é o case da Kodak. A Kodak foi a empresa que inventou a câmera digital. E ela, né, a própria Kodak decidiu não dar continuidade na câmera digital porque isso acabaria com o negócio deles. Ou seja, eles dominavam o mundo em termos de filme e papel fotográfico. E eles decidiram não continuar, outra empresa foi lá, pegou a câmera fotográfica, continuou, e a Kodak acabou de qualquer maneira, em 3 anos. Então, assim, se o mundo está indo para o lado digital, não adianta ir contra. Nós temos que entender como é que eu faço a transformação da minha empresa de qualquer maneira, né? Eu vou ter que chegar lá. E a desmonetização é isso. É o que a Kodak não conseguiu fazer, abrir mão do dinheiro atual para ganhar dinheiro com o novo modelo. Por isso que a transformação é importante, né? Mais do que o digital. O terceiro item é a democratização, é entender que se nós formos contra a digitalização do nosso negócio, a informação ela é democrática, ela está disponível no mundo. Então, alguém vai fazer se eu não fizer. A informação está na internet, está disponível. O terceiro é a disrupção. A disrupção ela está muito ligada aí. Tem uma frase que eu gosto da disrupção, que é do Christensen, Clayton Christensen, que escreveu lá O Futuro da Competição. E ele diz que disrupção é quando novos negócios destroem os antigos negócios, né? Ou seja, tem um exemplo que eu gosto de colocar, que é o exemplo da vela, né? O fabricante de vela, ele melhorou a vela, tinha a melhor vela do mundo. Aí chegou alguém e criou uma lâmpada incandescente, né? Que não tinha competição, ou seja, a melhor vela do mundo não é melhor que uma lâmpada incandescente. Aí passou centenas de anos e veio a lâmpada fluorescente, né, que ficou muito mais econômica, desbancou a lâmpada incandescente, depois veio a lâmpada LED, em poucos anos desbancou também a lâmpada fluorescente. Ou seja, teve uma mudança, né, nesse período, mas o que é interessante nisso é que sempre tem uma tecnologia melhor, tá? Já está surgindo uma nova tecnologia de lâmpada que é melhor que a LED, que eles chamam de lâmpada eterna, mas o mais interessante disso é que o melhor fabricante de vela não foi o melhor fabricante, não foi o principal fabricante de lâmpada incandescente. E o melhor fabricante de lâmpada incandescente não foi o melhor de lâmpada fluorescente, e a mesma coisa com LED. Ou seja, as pessoas não entenderam a transformação e não seguiram fazendo aquilo que era o princípio da empresa. Porque
o fabricante de vela era um fabricante de vela. Ele não era um fabricante de iluminação residencial. Porque se ele fosse um fabricante de iluminação, ele teria trabalhado para melhorar e criar uma lâmpada e cada vez melhor. Então, às vezes, a essência do nosso negócio é que está errada, né? Eu tenho que olhar qual é o propósito final do meu negócio. E a transformação digital, ela fala muito sobre isso, né? Eu tenho que entregar facilidade para o meu cliente. E aí, por fim, é a desmaterialização, então, né? A gente passou por digitalização, desmonetização, democratização, disrupção e desmaterialização, que é quando os negócios deixam de existir. Todos nós temos um exemplo muito claro na nossa mão aí, que é o celular, né? O celular acabou com a indústria de vários negócios. Indústria de correio, né? Ninguém mais manda carta, né? Acabou com a câmera fotográfica, fabricante de máquina fotográfica, fabricante de filmador, de gravador, tocador de MP3, agenda, né? Agenda de papel. Ainda tem alguns que ainda usam, né? Mas é raro, cada vez mais raro. Calendário, né? Mapa, né? Quem é que ainda tem um guia 4 rodas? Quer dizer, o mundo foi se transformando e essas indústrias foram acabando, né? E quando eu falo de, por exemplo, tocador de MP3, ele acabou com a indústria de CD, né? Do equipamento, tocador de CD, tocador de DVD, da produção de mídia, ou seja, tudo que estava em volta disso, né? Então, assim, centenas de indústrias acabaram e tem outras que estão acabando graças à transformação digital, né? Ou apesar da transformação digital, que gerou outros empregos maiores e melhores. Então, essa disrupção ela vai ser natural e cada vez mais ampla. E aí eu vou trazer vários exemplos aí na apresentação da semana que vem, então, para vocês entenderem um pouco mais o detalhe. Mas esse é um resumão, assim, de como é que ela funciona, né? Quais são as etapas para que ela aconteça. E depois tem os passos seguintes, que são os passos de implementação da transformação digital. Como é que eu faço para ela acontecer dentro da minha empresa? Isso nós vamos ver semana que vem. Tá bem. A gente vê, assim, que temos muito mais uma transformação cultural do que, de fato, operação, né? As pessoas têm que estar abertas para o novo para poder, de fato, entrar na transformação digital. Sandro, tu quer complementar um pouquinho do que o Robinson falou com a tua visão de startup? Tem bastante coisa para a gente falar em cima, né? Mas assim, para manter essa linha do que o Robson tá trazendo, eu iria complementar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui. Que eu enxergo, na verdade, aí quando a gente fala, muitas vezes o pessoal nos pergunta, né, se a startup ela tem que ser baseada numa tecnologia digital. E inclusive tem gente que tem essa visão, a startup tem que ser na área de TI, usando alguma ferramenta de tecnologia digital. E não necessariamente, né? A grande maioria das startups sim são e usam tecnologias digitais, e até por esse tema, e vamos falar um pouquinho sobre isso mais agora na sequência, mas existem startups de outras áreas, a área de biotecnologia, algumas startups que usam hardware, então tem outras tecnologias que são utilizadas e a startup não necessariamente precisa ser digital. Mas por que na prática se tem essa certa confusão? Porque as tecnologias digitais elas são dominantes quando a gente está falando de startups, especialmente, e cada vez mais, eu acredito que quase todo tipo de novo negócio, e a startup, na verdade, representa basicamente esses novos negócios, porque as tecnologias digitais elas têm algumas características, além daquilo que o Robinson já trouxe, que é a questão do custo marginal, né, quando se desenvolve um novo produto, uma solução baseada em tecnologias digitais, o custo marginal para replicar essa tecnologia é muito baixo. E aí permite a questão da escalabilidade, né, que é um tema que é fundamental quando a gente pensa especialmente nas startups, mas na verdade ela vale para qualquer negócio, né? A gente tem que buscar negócios que sejam escaláveis, onde a gente consiga aumentar drasticamente as vendas, as receitas, e os custos não cresçam na mesma proporção. Então, as tecnologias digitais têm essa grande característica, né, de poder replicar, pelo menos na maioria das vezes, sem ter um aumento de custo considerável. Então, não é à toa que
algumas startups conseguem se transformar nos unicórnios, né? Porque cresce de uma forma absurda. Naturalmente tem custos de marketing, tem outros custos envolvidos, mas não tem um custo de operação que aumente na proporção das receitas. E aí gera um negócio muito interessante, onde tem um descolamento entre receitas e despesas, e esse negócio passa a ser um negócio com alto valor agregado. E aí entra junto com isso uma outra característica das tecnologias digitais, que é a tal da exponencialidade, né? Que é interessante que a gente fala, quando a gente falava em pensamento exponencial, a maioria das pessoas não consegue entender, até porque não é óbvio, a gente não tem um pensamento exponencial, a gente pensa linearmente. E agora a gente está vivendo um momento que todo mundo é especialista em curvas exponenciais, né? Olha aí a curva do vírus, e aí a questão de achatar a curva e coisas do gênero, a gente está falando de uma curva exponencial. E aí, inclusive, fazendo esse paralelo, que eu acho que todo mundo aí está enxergando hoje, quando tu consegue acertar, e essa tecnologia, vamos chamar assim, ela tem uma capacidade, se administrou, a base dela está bem feita, ela chega no joelho da curva, e ela cresce de uma forma exponencial, é aquele dobro sobre o dobro sobre o dobro, e em pouco tempo ela cresce de uma forma absurda, ela atinge alta escalabilidade e aquela questão da curva crescendo de uma forma quase vertical. Que, no caso de uma startup ou de uma empresa que está lançando uma tecnologia, é desejado. E aí agora no coronavírus a gente vê o contrário, né? A gente quer achatar a curva, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer justamente fazer com que essa tecnologia, que essa curva de crescimento não seja exponencial. E aí, então, acho que até dá para fazer um pouquinho desse paralelo, e o que está se fazendo hoje para não ter a exponencialidade? Então, está se criando barreiras, né? O nosso próprio isolamento físico hoje é uma barreira para não ter exponencialidade, ou seja, para diminuir essa capacidade de crescimento absurdo. Então, se a gente pensa para o outro lado, como é que a gente cria uma tecnologia, um negócio que a gente se potencialize nessa relação viral de crescimento absurdo? Ou seja, então, inclusive quando a gente trabalha nos processos de aceleração, tem um bootcamp que eu conduzo normalmente com as startups, que a gente fala sobre esse pensamento exponencial. E normalmente a startup, qualquer empreendedor, e a startup não é diferente, o empreendedor da startup, ele vem com pensamento linear, ele vem pensando, como é que eu vou faturar mês que vem, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 1 ano ou 2 anos, pensando de uma forma linear, porque o nosso cérebro foi moldado para pensar de forma linear. Então, a gente começa a pensar com a capacidade de conexões, quem é que eu atinjo, como é que eu monto uma estrutura, de uma forma linear. E a gente não pensa exponencialmente. E a tecnologia digital permite esse crescimento exponencial, né? Se a gente pega lá a lei de Moore, que o Gordon Moore, lá em 1950, se eu não me engano, cunhou que a velocidade de processamento, capacidade de processamento dos computadores iria dobrar a cada 18 meses. E isso vem acontecendo, pelo que eu sei até hoje, né? Então, isso é inerente da tecnologia digital. E a gente começa a ver essa replicação agora para algumas outras tecnologias, né? Então, a biotecnologia ou outras usando as tecnologias digitais conseguem se desenvolver de uma forma exponencial. Então, por isso, né, meu ponto de vista, é que a transformação digital também está tão na crista da onda, né? Esse tema ele é relevante porque tem essa característica, né? O que a gente precisa é chegar num equilíbrio, né? Desculpa, Robson, pode falar. Quer concluir, Cris? Eu ia dizer que o que a gente precisa chegar é num equilíbrio, né? Porque a gente vem de uma questão tradicional e que vem com um crescimento programado, né? E aí a gente entra nesse outro cenário onde as coisas sobem muito rapidamente, né? E aí agora a gente precisa chegar no equilíbrio, né? A gente vê claramente, né, que as grandes empresas hoje não são as grandes empresas do passado, né? Então, essa transformação ela não é uma coisa nova, ela tem ocorrido, né, de várias formas, né? E agora ela é
essencial, ou seja, não tem como. Quem não estiver fazendo sua transformação provavelmente não vai existir, né? Vai ser desmaterializado, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que... eu tenho, viu, Cris? A dúvida que eu tenho é se vai ter esse equilíbrio, né? Porque o que a gente vinha vendo, e é claro que agora a gente está vivendo uma mudança de paradigma que a gente não sabe como é que vai ser os próximos meses, os próximos anos, dado o cenário que a gente está vivendo. Mas o que a gente vinha vendo até 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, era essa tendência, sim, de tudo se transformar de uma forma exponencial, né? Vocês pegarem, né, o pessoal que está assistindo, acessar o site lá, por exemplo, da Singularity University, que trata muito, né, o Peter Diamandis, que é um dos autores, ali, inclusive esse conceito dos 6Ds vem dele, esse tema vem sendo tratado como uma forte tendência. E ao meu ponto de vista, isso iria acontecer de uma forma inevitável. Eu acho que vai continuar acontecendo. Da mesma forma que vinha, talvez até mais rápido, né? Que é um pouco do que se discute, né? Tem aquela piadinha, o que acelerou a transformação digital, e daí tem a figurinha do coronavírus, né? Está fazendo um trabalho extra para esse processo acontecer. Então, eu acho que vai acontecer. Talvez o que freie um pouquinho é uma mudança de postura, de comportamento da sociedade, de valores, que daí é uma outra discussão aí que talvez... talvez falar de inovação, né? Talvez falar em equilíbrio agora, nesse momento de incerteza, realmente não seja a palavra certa, né? Mas eu vou aproveitar o teu gancho de transformação e pela rapidez, e eu vou começar com a primeira pergunta, então, já que a gente conseguiu contextualizar um pouco o momento. E a primeira pergunta que eu tenho para o Robinson é a seguinte: o Covid-19 provocou a mudança mais rápida de todos os tempos, que é o que a gente vinha falando até agora, né? Como a transformação digital ajuda as empresas a acompanharem essa mudança tão abrupta? Como é que tu enxerga isso, Robinson? A gente, quando fala de transformação, está falando de mudanças, né? Eu acho que, complementando o que o Sandro vinha falando, se tem uma coisa que está mudando é a velocidade das mudanças. Eu acho que elas estão acelerando, né? Cada dia nós temos novas mudanças, e eu acho que a transformação digital, ela mostra muito claramente isso, que a mudança tem que fazer parte da estratégia da nossa organização. E eu acho que o vírus, aí, o Covid, ele veio para mostrar que, assim, nós temos que estar preparados para essas mudanças, e cada vez mais a mudança vai ser importante. Então, sim, nós vamos sofrer, pessoas vão morrer, empresas vão quebrar, mas eu acho que o aprendizado que vai ficar é muito grande, que nós temos que estar preparados para essas mudanças. E aí, quando a gente adquire essa cultura, eu acho que a gente vai ter um futuro melhor, porque vai quebrar um pouco daquela coisa do conservadorismo, de não mudar porque sempre foi assim, que é um atraso, né? Quando a gente fala de Brasil e fala que o Brasil tem um nível de produtividade baixo, um nível de inovação baixo, que a gente tem que mudar e tal, eu entendo que, sim, essa crise ela vem de uma forma abrupta, vai obrigar a fazer mudanças, mas uma das coisas que a gente deve colher é isso, né? É se tornar mais resiliente, aceitar que as mudanças fazem parte do nosso cotidiano, e as empresas precisam... A gente vê empresas que já estavam quebrando, porque não mudavam, né? Tem empresas que agora estão correndo para fazer comércio digital, para fazer entrega digital, para fazer... Ou seja, é uma coisa que está se falando no mercado de... sei lá, 10 anos. 10 anos, né? E as empresas estavam resistindo. Então, acho que essa mudança forçada vai ajudar as empresas a fazer a sua transformação nesse sentido. E a transformação digital está madura para ajudar as empresas a fazerem isso. Eu acho que um entendimento importante aí muita empresa olha para o seu negócio, mas eu tenho uma indústria, e como é que eu vou ter acesso a todas essas tecnologias? Como é que eu vou desenvolver tantas tecnologias? A inovação não significa que a empresa tem que desenvolver nenhuma tecnologia. Ela tem que usar as tecnologias que estão disponíveis para o negócio dela. Então, qualquer empresa, eu posso ter uma empresa de confecção, né? Se eu produzir moda para o mundo, e publicar nas mídias sociais que estão no mundo, colocar nos marketplaces que estão no mundo, eu vou vender para o mundo.
Ou seja, eu não tenho que criar nenhuma tecnologia nova, eu tenho que continuar fazendo roupa alinhado com as modas do mundo. Ou seja, tem que estar permeando esse mercado. Então, assim, todo mundo tem possibilidade de participar. Né? E uma das coisas que eu tenho trabalhado, assim, desde a primeira apresentação que eu fiz sobre transformação digital, eu lembro assim, que vários empresários ficaram assustados. Puxa vida, eu vou fechar minha empresa e vou embora, porque eu não tenho chance nesse mercado. Gente, a ideia da palestra sobre transformação é justamente o contrário. É mostrar que todo mundo pode fazer parte dela. E que essas tecnologias que estão aí, elas não são nossas inimigas, elas são nossas aliadas. Assim como a gente usa hoje tecnologias que estão prontas. Um automóvel, eu não desenvolvo automóvel para usar ele. Eu não desenvolvo a máquina para usar na minha empresa. Eu não desenvolvo o computador para fazer o meu software. Ou seja, é continuar usando as novas tecnologias para fazer diferente daquilo que a gente já fazia. Ou fazer melhor aquilo que a gente já fazia. Fazer mais rápido aquilo que a gente já fazia. Então, acho que essa é a principal contribuição. Aí. A gente vai ter realmente um novo mundo mais inovador, mais produtivo, mais eficiente pós-corona. Eu acho que aí a gente... uma coisa que a gente veio falando também nas conversas é que o certo medo, né, e até a procrastinação em alguns momentos para tomar as decisões e para fazer diferente, e agora a gente acabou ficando sem escolha e teve que fazer. Então, de certa forma, esse foi o lado positivo, né, desse momento que a gente está vivendo aqui agora, né. Acho que a gente continua. Bom, o Covid acelerou. Isso é algo que a gente, né, percebeu no primeiro momento já, né? Esse novo normal, assim, que tu enxerga a partir de agosto, setembro, não sei exatamente ainda quando a gente vai poder dizer quando vai ser esse novo normal, mas o que tu poderia dizer sobre isso, assim, do que vem pela frente? A grande mudança que eu percebo é que nós aprendemos que é possível fazer mais e melhor remotamente. Que muita gente que tinha restrição de trabalho em casa, que tinha restrição de fazer EAD, né, uma universidade por remota, tinha que viajar para fazer uma reunião. Então, assim, eu acho que essa talvez seja a maior mudança que a gente vai ter. O novo normal vai ser esse. Né? O estranho vai ser assim, como assim tem que viajar até aí? Vamos fazer remota a reunião. Como assim a aula presencial? Não, eu vou ficar em casa tomando aula. Né? Eu acho que esse vai ser o novo normal. E isso muda uma série de coisas. Né? A gente falava tanto em problema de deslocamento, as rodovias não tem mais lugar para andar, sempre congestionado. Porque a gente tinha uma cultura de ter que ir. Como todo mundo aprendeu agora, o mundo inteiro aprendeu que não precisa ir, que dá para fazer remoto, que dá para fazer uma palestra, né? Um bate-papo com um grupo de pessoas legais remotamente, sem as pessoas ter que se deslocar, estando em casa, no conforto do celular, enfim. Né? Participa. Tinha eventos que eu levava 2 horas para chegar e 2 horas para voltar no evento. E fazia 1 hora de evento, quer dizer. Agora eu sentei na frente do computador, participo do evento, encerro, vou tomar um café e pronto, está resolvido. Ou seja, eu fui mais produtivo. Então, essa mudança de produtividade, de economia com viagem, economia com reunião, estresse no trânsito, né, poluição. Né, o mundo já está sofrendo mudanças com o baixo nível de poluição que tem porque os automóveis não estão na rua. Porque nunca aconteceu do mundo todo não gerar poluição ao mesmo tempo. Então, o efeito é bastante grande. Eu acho que esse novo normal é a grande mudança. E aí, claro, vão surgir várias outras ferramentas, né, para ajudar que esse mundo seja mais fácil, né? Quem sabe holografia e coisas do tipo aí, para a gente parecer que está remoto, né? Deixa eu te complementar, eu concordo totalmente com o que tu está falando. Acho que se tem se é que dá para dizer certeza, essa mudança de comportamento, a facilidade que, pontualmente, essa tecnologia que a gente está usando aqui agora para a live nos traz, né? E como a gente era resistente para usar isso. Eu tenho tido a oportunidade de conversar, a gente tem uma base de investidores, e eu estava falando com um investidor nosso, a primeira vez, eu acho que ele fez uma live, foi agora, aí 2, 3 semanas atrás, nem foi uma live, nem foi uma conversa usando um Hangout, um Meet da vida aí, não foi nada, nem chegou a ser uma live, era uma conversa entre 3 ou 4, e, pô, mas funciona bem, olha só, eu consigo
Sabe? Então, isso quebrou uma barreira absurda para muita gente, né? Mesmo nós que somos, digamos, da área de tecnologia, tínhamos essa tecnologia disponível, usávamos pouco. E agora, pô, é muito mais produtivo. A gente está aqui, vai fazer essa nossa conversa, sei lá, daqui mais ou menos uma hora. E tem uma outra reunião na sequência, troca de sala, vai para a próxima, não precisa ir para o trânsito. Então, a gente consegue ser realmente muito mais produtivo. Talvez só um contraponto que a gente tem que dar uma pensada, né? Porque a gente já trabalhava pra caramba. Agora a gente trabalha mais ainda, a gente vê que consegue trabalhar. E aí chega um ponto que tá quase demais, né? A gente tem que conseguir ter esse equilíbrio, porque senão não tem vida, né? Então acho que tem algumas coisas que vão acontecer que é difícil de a gente ainda estimar ao certo o quanto dessa restrição que a gente está vivendo agora vai nos colocar numa necessidade de ter o convívio pessoal. Então, eu sei que eu sinto que vai ser muito diferente. Eu não sei exatamente como. Então, certamente a gente vai conseguir utilizar melhor essa tecnologia, ser mais produtivo, viajar menos, aproveitar mais o nosso tempo, mas a gente vai também, me parece, valorizar muito mais o momento de face-to-face, de enxergar as pessoas, de criar relação, e aí para mim, a grande incógnita, como é que isso vai se dar nesse pós-quarentena que nós todos, de um jeito ou de outro, estamos vivendo, né? Exatamente. A gente saiu de um momento onde a gente fazia demais, a gente tinha um custo elevado com várias coisas, a gente queria olhar olho no olho, né? E aí agora a gente não pode fazer nada. E aí isso nos deixou numa situação um pouco mais desconfortável, né? O home office, eu sou exemplo disso. A gente teve uma live na segunda-feira falando sobre home office e eu fui resistente e hoje estou completando um mês já em casa e eu estou trabalhando tanto quanto trabalhava lá na empresa. Então, assim, realmente passei por cima dessa barreira, né? E aí eu vou aproveitar e vou colocar uma pergunta aqui sobre a opinião de vocês que o Ivo fez. Falando de home office, ele pergunta se é uma tendência e se é para todos os segmentos, né? A gente entende assim que para o nosso segmento, para serviços, eu acho que é bem mais tranquilo. Para a indústria, talvez não seja tanto, né? Não sei se vocês têm alguma opinião sobre esse assunto também. Robson, vai tu primeiro. Eu acho que nada é 8 nem 80. Acho que nunca vai ser para tudo, né? Tipo assim, alguns atendimentos médicos, por exemplo, eu posso fazer remoto. Mas tem alguns procedimentos que precisam do contato, do tato, do exame. Então, né, como é que o médico, se eu vou conversar com ele, ter eu vou dar um exemplo, assim, a minha esposa é psicóloga. Há muitos anos eu falo para ela, né, fazer atendimento remoto, tá? Não, isso não funciona, não dá, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir. Agora ela está fazendo atendimento com todo mundo remoto, está funcionando bem. Os primeiros pacientes dela, a primeira semana, os pacientes, não funciona, ela fez com 1, 2, 3, agora todo mundo está fazendo remoto e está adorando. Então, né, e até então era impossível, não dava e tal. Mas tem algumas coisas, né? Quando se fala da transformação digital, acho que faz parte disso, né? Se diz que já existe cirurgia remota hoje, né? É possível fazer cirurgia daqui lá nos Estados Unidos aqui, ou feito em qualquer lugar do mundo, e que é altamente invasivo, né? E operado com robôs remotamente. Então, é uma questão de adaptar e usar a tecnologia certa, mas eu acho que com o tempo, a maior parte das atividades vai acabar, eu não sei, home office, mas remoto, né? E se é remoto, pode ser home, pode ser no escritório, enfim. Mas o conceito de remoto, eu acho que ele vai se aprofundar. Claro, eu não vou ter uma indústria de caminhão em casa, né? Então, esse tipo de coisa é inviável, né? Aquilo que for físico. Mas provavelmente eu vou fazer muito menos caminhões, né? Porque vou ter uma logística muito melhor, vou ter... Um caminhão hoje está entregando muito mais mercadoria que ele entregava antes, com menos caminhões. Porque ele gasta muito menos tempo no trânsito, ele não fica parado no trânsito. Né? Eu saio na rua e digo, nossa, que maravilha, isso aqui em 3 minutos atravessa a cidade. Eu levava 40 minutos antes. Então, aquilo que continua físico vai estar mais eficiente porque a infraestrutura está disponível e aquilo que dá para ser remoto vai estar remoto.
Sim, eu concordo contigo, Robson, acho que vai ter muita, a gente vai estar aprendendo, né, vai experimentando e vai ter setores que vão usar mais, outros vão usar menos, então tem um processo de aprendizado, mas o que eu iria complementar, assim, uma percepção, e aí naturalmente não tem como ter certeza disso, a gente vai ver e vai perceber, é que tem mudanças, no meu ponto de vista, tão drásticas que vão acontecer nesses próximos 1, 2, talvez 3 anos, né? É difícil também precisar quanto tempo, nessa questão da aceleração que essas tecnologias estão tendo, né? Bom, vamos pegar o exemplo aqui, de novo, dessa call que a gente está fazendo. Pô, a gente está conseguindo conversar tranquilamente com áudio e vídeo, o modo que está perfeito, não tem problema nenhum de trancar, de engasgar e tal. A tecnologia funciona, está funcionando. E quantos milhares ou milhões de pessoas estão fazendo lives agora, nesse mesmo tempo, no mundo todo, e a infraestrutura está dando conta. Eventualmente apanha um pouquinho ali e tal, mas pô... Então, eu acho que esse é um exemplo de como a tecnologia, ou as tecnologias digitais, elas têm essa flexibilidade, essa capacidade de escalar, e aí quantas outras coisas vão surgir, e esse é o ponto que eu ia trazer antes, nos próximos anos, coisas que a gente nem imagina. Então, tu falou a questão do transporte, a indústria de caminhões já estava preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo. Será que não vai acelerar drasticamente algumas mudanças que eles estavam prevendo que talvez ia levar 10, 15 anos e agora vai acontecer em 2, 3, 5? Eu tendo a dizer que existe grande possibilidade disso acontecer. A questão das impressoras 3D, por exemplo, a indústria não vai ser em casa, mas a impressora 3D permite que se faça muita coisa em casa. Então, que eram coisas que a gente olhava como um horizonte de mais médio e longo prazo, eu tenho a impressão que isso vai vir bem mais cedo. E depende daí, de novo, aquela história. Quanto tempo essa crise vai durar? Se a crise daqui a 2, 3 meses voltar, todo mundo a ter condições de voltar ao normal de antes, ok, talvez não acelere tanto essas tecnologias. Mas se a gente levar 2 anos, como tem alguns estudos ontem, não sei se vocês chegaram a ver, tem um estudo do pessoal de Harvard colocando que até 2022 a gente vai passar por períodos de lockdown aí, de dar uma segurada. Pô, se isso acontecer, eu não tenho dúvida que as tecnologias vão brutalmente ser aceleradas até para suprir essa necessidade que nós vamos ter, né, de ter as coisas mais remotas. Então, enfim... A mudança vai se consolidar através do remoto. Não eu tenho essa sensação. E aí fica dizendo que setores vão ou não. Pô, depende muito de quanto avançar essas tecnologias nesses setores. Mas eu tendo a dizer que vai acontecer muito mais rápido do que nós estávamos prevendo há pouquinho tempo atrás. Legal. Que bom, acho que a gente conseguiu responder aqui a nossa pergunta. E a próxima pergunta, ela está relacionada já a startup. Então, eu vou passar a pergunta para o Sandro, para depois a gente ver se a gente consegue responder já o nosso amigo Pandolfo aqui, que fez uma pergunta sobre as startups. Então, Sandro, pergunta para ti. Como a cultura de startup pode ajudar a economia tradicional a enfrentar essas mudanças? Como a gente veio falando antes, da cultura diferente, né, da economia tradicional, da economia, da cultura da startup, como tu enxerga que essa cultura pode ajudar no momento atual? Legal, ótima pergunta. A gente tem discutido internamente um pouquinho disso, né, também, até porque a gente está nesses cenários, também olhando para o nosso próprio negócio, quanto ele está sendo impactado por isso. E o que a gente tem percebido, e aí também, de novo, uma percepção, não temos certezas disso, mas o que a gente vê é que talvez a grande diferença que eu enxergo entre a economia tradicional e a nova economia, uma das grandes diferenças é a tolerância ao risco. É a capacidade de trabalhar num ambiente de incerteza com mais ou menos facilidade. A gente vê que a economia tradicional ela é avessa ao risco, né? Então, pega um empresário de um setor industrial, o próprio varejo, enfim, o agronegócio, dependendo da atuação, ele quer estabilidade, ele quer previsibilidade, ele quer poder olhar meses na frente, se possível anos na frente. E isso cada vez é mais, já vinha sendo difícil antes. Agora, a gente não consegue saber o que vai ser semana que vem.
mês que vem. A gente não tem ideia nenhuma como é que vai ser a nossa realidade daqui a 3 meses. Então, essa incerteza que a gente está vivendo agora, eu acho que é o que está mais afligindo todo mundo, tá? E, ao mesmo tempo, quando a gente pega as startups, pô, essa é a vida deles, sempre foi. Eles sempre trabalhavam com incerteza. Eles sempre estavam acostumados a experimentar, testar ciclos rápidos de experimentação, ver se dá certo, continua, se não dá, volta atrás, pivota, que é um termo que se usa, e vamos de novo. Então, as startups, o próprio conceito de startup, né, é um grupo de pessoas trabalhando num ambiente de extrema incerteza na busca do modelo de negócios repetível e escalável. Então, o conceito é esse. E não é à toa que as startups vinham conseguindo já ganhar um certo espaço aí no mercado. E eu acho que esse é um ponto que as empresas tradicionais vão ter que aprender na marra agora a viver nesse ambiente de extrema incerteza. Como é que eu experimento? Como é que eu testo? A gente não tem certeza de nada. Então a gente vai ter que experimentar, a gente vai ter que testar, ver se dá certo continua, se não dá, pivota. Se é para errar, que erre rápido e barato. Então tem alguns mantras da realidade aí das startups que para a economia tradicional é um absurdo. Como errar? Eu tenho que fazer certo sempre, qualidade total. Essa eu acho que é talvez o grande paradigma que já vinha acontecendo uma certa mudança e está sendo brutalmente acelerado, né? Sim, e com isso eles vão conseguir trazer um pouco de renovação também para o seu... e ajudar na transformação digital, né? Porque aí se ele corre mais risco, ele vai conseguir experimentar mais e com isso ele vai acertar mais também. Acredito que sim. Legal. A pergunta que o Pandolfo fez aqui para nós, relacionada às startups, é a seguinte: quais estratégias as startups vêm aplicando para vencer os custos para chegar ao consumidor e fazer eles conhecerem o que ela oferece? Né? Então, assim, elas trabalham com produtos totalmente diferentes, né? E elas precisam mostrar isso ao mercado. De que forma elas vêm fazendo isso na experiência que tu está tendo aí como aceleradora? Vamos lá. Uma boa pergunta, Pandolfo. Eu acho que isso vale já de uma forma independente do momento que a gente está vivendo pontualmente agora. O que a gente consegue, pelo menos nós como aceleradora, a gente sempre procura fazer uma distinção entre as startups B2B ou B2C. Eu estou entendendo que a tua pergunta aqui tem mais referência com o B2C, né, que é chegar no consumidor final. Sempre foi um desafio para nós como aceleradora acelerar startups B2C. Por causa desse desafio, ser assertivo ao chegar ao consumidor final é complexo, é caro, especialmente no Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, fazer um marketing B2C assertivo já era difícil. Agora, talvez ainda mais difícil, com todas as restrições que a gente tem. E aí o caminho, naturalmente, é o caminho digital, né? Que é o que o pessoal já vinha usando, e agora mais ainda. Então, adaptando ferramentas digitais, marketing digital e tudo que é possível fazer de forma digital para conseguir chegar nesse consumidor de forma mais assertiva. Mas eu acredito que continua sendo um grande desafio o B2C. E aí, se a gente entra para o outro lado, que é o B2B, são novos desafios, né? Porque, e aí eu confesso que eu ainda não tenho aí uma clareza de como é que isso vai ser, porque antes a gente sabia, a empresa ABC, ela tem seu escritório, está lá, pega o carro, vou lá, bato na porta, marco uma visita, sento, converso, indicações, tinha uma abordagem mais tradicional. Agora, será que esse vai ser o caminho para chegar no B2B? Ou pelo menos o melhor caminho? Me parece que não, né? Me parece que o próprio B2B entrou num outro, de uma forma muito mais acelerada também no digital. As pessoas estão mais ativas. Então, tem algumas startups nossas que nunca venderam tanto como agora. Porque estão conseguindo chegar no seu cliente. Tem uma startup nossa que atua no agronegócio e ele tinha uma dificuldade absurda de conseguir falar com o produtor rural. Porque o cara estava no campo, o cara nunca estava lá disponível. E quando estava disponível, não queria fazer um contato via uma call. Agora ele está em casa e ele faz call, ele está conseguindo fazer meia dúzia de conversas com os clientes dele no dia. E está vendendo como nunca, está sendo fantástico para ele.
E aí é um exemplo, né? E tem N outros que têm aproveitado isso para conseguir, então, aproveitar esse momento. E eu acho que esse é outro, está relacionado à pergunta anterior, né? Como aprender com as startups. As startups, elas olham a solução, elas não olham o problema. E a gente está muito acostumado a olhar o problema. Tá? Então, esse dia estava também, segundo a gente estava com uma reunião com um grupo de investidores, aí o pessoal tem que reduzir custos, não olha, não faz diferente do que está fazendo. A economia tradicional é assim. As startups, elas estão sempre experimentando, e se elas tiverem que fazer sempre do mesmo jeito, elas morrem por inanição. Então, eu acredito que, claro, tem que segurar a caixa, tem que ser um pouco mais cauteloso nesse momento, mas tem que continuar experimentando, tem que continuar arriscando, tem que ser criativo. E é isso que as startups fazem bem. Né? Se elas não fizerem isso, elas não são startup, então elas vão ser uma empresa tradicional. Então, não pode deixar, não dá para tolher demais essa criatividade, essa capacidade inovativa que o empreendedor de startup normalmente tem. Legal. Continuando essa questão da startup, o Luciano Itamar, ele pergunta para o Sandro que você falou sobre o nosso pensamento tradicionalmente horizontal, né? Você acredita que o Brasil oferece um ambiente favorável para as startups implementarem o conceito de blitzscaling? Não sei se tu conhece esse conceito. Bom, talvez, Luciano, a gente precise deixar essa resposta, então, para um outro momento, até para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conceito, né? Eu adoro dizer que eu não sei tudo e a gente está sempre aprendendo. Então, esse aqui é um conceito pesquisado agora para conhecer o que é o blitzscaling, tá? Okay. Mas até acho que tentando minimamente, se o Luciano puder explicar um pouquinho melhor, talvez a gente possa responder ainda, mas enquanto isso, essa questão, eu não digo que é necessariamente horizontal, né? O que eu digo o crescimento é um pensamento linear, né? Que a gente tem, nós todos temos, tá? Mesmo eu que trabalho com startup, a gente pensa linearmente. E a gente vê como a sociedade tem uma dificuldade absurda de pensar exponencialmente, porque todo mundo olha, para que ficar em casa? O vírus está controlado, só morreu 1, 2, 10 pessoas, cara, parar todo um país por causa disso, não faz sentido, aquela história toda. Ok, eu também gostaria de estar trabalhando na rua, mas a gente tem que olhar que nós estamos lidando, e aí no caso do vírus, com uma visão exponencial que se a gente não conseguir segurar, quando a coisa ela toma uma dimensão que a gente não segura. E eles, alguém agora a gente para. Mas 2 semanas que a gente venha parar para ter o resultado, pegar o exemplo que aconteceu lá na Itália, ou mesmo em Nova York, ok, parou todo mundo, mas agora é 2 semanas que continua crescendo de forma exponencial para depois ter o resultado. Então, não sou especialista na parte aí de epidemiologia, não é isso, mas a gente consegue ver isso. Tá? Então, e a gente vê o que é essa curva exponencial. Então, esse é um pensamento que a gente não tem por natureza, e as pessoas naturalmente não conseguem entender o que está acontecendo. E aí acham, não, mas linearmente só cresceu 2, 4, então está tudo sob controle, a gente pode ir para a rua e depois a gente volta. Não. Então, eu acho que esse aprendizado que a gente está tendo com o coronavírus nos permite entender melhor o outro lado, que são os negócios de crescimento exponencial. E se a gente consegue... E eu vejo os nossos empreendedores pensarem em como criar uma estrutura de negócio que, se der certo, ela exponencializa depois. Então, não precisa ter uma rede de clientes, não precisa ter uma base de vendedores para... Porque esse é o pensamento linear. Um vendedor atende, 10 pessoas, então eu ponho 2 vendedores, eu atendo 20 pessoas. Eu ponho 3 vendedores, eu atendo 30. Isso é linear. Agora, como é que eu crio uma plataforma digital que eu consiga criar uma lógica que, quando eu acertar a mão com 1, 2 vendedores, eu tendo centenas de milhares de pessoas. Isso é o exponencial. Então, isso não é natural e a gente tem dificuldade de pensar nisso. Nós todos temos dificuldade. Mas é aí que está o game changer, né? Quando a gente consegue pensar nisso, aí faz toda a diferença. Legal. Obrigada, Sandro. Acho que, enfim, a gente respondeu em partes aí a pergunta do Luciano. Né? Legal. Eu vou ter que pesquisar para entender um pouquinho depois, ali. Blitzscaling, tá anotado. Tá bem. Bom, pessoal, acho que a gente vai se aproximando, assim, do
do encerramento do nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu evoluir bastante. A gente tinha uma última pergunta para o Sandro, falando justamente dessa questão de inovação, como as empresas maiores podem usar essa cultura de startup para poder inovar mais, né? Eu acho que isso já pode ser um pouquinho da tua mensagem final, né, para a gente ir encerrando, e aí depois eu tenho mais uma pergunta aqui relacionada à transformação digital para o Robson também poder fazer o fechamento dele em relação ao que a gente conversou agora. Legal. De certa forma, acho que eu já respondi parcialmente, né, quando eu falei desse aprendizado. Eu acho que esse é uma das formas da empresa tradicional se aproveitar desse mindset, dessa maneira de ser das startups. Eu acho que continua sendo um grande desafio essa aproximação startup e mundo corporativo tradicional, mas é um mundo cheio de oportunidades, né? E eu acho que ainda, sempre foi, principalmente nos últimos anos, e continua sendo. Eu acho que as empresas agora vão enfrentar desafios absurdos, principalmente a empresa mais tradicional, pesada, que não estava preparada para essa transformação, que estava inovando de uma forma modesta e está tendo que agora se reinventar. Talvez ela não consiga fazer isso sozinha, né? Então entra um conceito muito amplo, que é o conceito da inovação aberta, que muita gente fala, mas pouca gente pratica, que é entender que a gente não necessariamente tem os melhores profissionais dentro de casa, que a inteligência coletiva fora da minha empresa certamente é muito maior do que a que eu tenho dentro da minha empresa, por melhor que a minha empresa seja. E nesse conceito da inovação aberta se envolve várias coisas, envolve uma parceria com a universidade. As universidades, como é bacana, né? Como elas voltaram a ser valorizadas nessas últimas semanas. Ninguém mais falava em universidade e tal, ou achava... E as universidades mostraram uma capacidade de entrega, estão mostrando uma capacidade de entrega que eu estou surpreso. Eu também sou professor da universidade e sempre critiquei a falta de velocidade da universidade, mas a gente está vendo universidades criando soluções e botando no mercado, solucionando problemas, sei lá, de máscara para o pessoal da saúde, criando respiradores e homologando ele em 2, 3 semanas. Então, essa capacidade de inovação que nós temos no meio acadêmico, junto com as startups, com a capacidade de entrega, de experimentação que os empreendedores têm, talvez seja fundamental para as empresas tradicionais entrarem com a velocidade que esse novo mundo agora vai demandar de nós todos, né? Então, acho que é um pouco por aí. E as startups se aproveitarem de todos os canais, toda a estrutura, toda a robustez que uma empresa tradicional tem, que facilita muito esse aumento de capilaridade aí que a startup precisa, né? Legal. Obrigada. Acho que respondeu bem aqui o que o pessoal estava questionando referente a esse assunto. Eu vou voltar um pouquinho aqui sobre a questão da transformação digital, que o Luciano também direcionou uma pergunta ao Robinson, falando, né, que a transformação digital ela chegou não pelo amor, mas pela dor, né? A gente falou bastante disso aqui durante a conversa, né? Nos setores como no varejo, por exemplo, ela já é algo real, né? E em sua opinião, como setores como a indústria tradicional podem aproveitar o momento para efetivamente utilizarem a sua transformação digital? Talvez a gente possa já usar essa pergunta aí para ti também fazer o link aí do teu fechamento, né? Tá bom. Obrigado, Luciano, pela pergunta aí. Eu acho que é pertinente, né? A gente sempre está falando aí do varejo, que foi mais afetado diretamente, mas assim, se a gente olhar bem o assunto, a indústria ela só produz porque alguém vende, né? E talvez o grande dilema que a gente vai ter que romper, a grande transformação, é começar a perceber que eles são a mesma coisa, ou seja, um não existe sem o outro, e talvez a indústria, claro que ela pode usar novas tecnologias para o seu parque fabril, né? Hoje a otimização da produção está sendo usado os digital twins, né? Os gêmeos digitais para remodelar a fábrica digitalmente, enxergar quanto de produtividade eu ganho. Mas o grande desafio da indústria no mundo
vai ser produzir a coisa certa no lugar certo. Porque a entrega, a encomenda, ela vai ser de classe mundial, né? Nós vamos passar a comprar muito mais digitalmente e provavelmente a própria indústria vai colocar seus produtos para vender direto nos marketplaces. Então, talvez o conceito de loja que a gente tinha, ele vai diminuir, né? Isso não é uma coisa só do Covid agora, mas se a gente olhar as estatísticas mundiais, nos Estados Unidos, o ano passado, fechou um shopping center, não uma loja, um shopping center por semana. Então, assim, o ritmo de mudança, de migração de varejo físico para digital, né, ele está sendo muito rápido. Eu acho que o próximo passo aí é a indústria se otimizar para produzir o produto certo no lugar certo, de acordo com a demanda de cada região, usar essas novas tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D. Né? Esses dias eu estava vendo um projeto de uma indústria que toda a gestão da produção, o acompanhamento da produção e a manutenção era feito remotamente com realidade virtual, ou seja, tinha um técnico que não conhecia necessariamente uma máquina, mas ele estava dando manutenção, apoiado por um técnico que estava remoto, enxergando, né, pelos olhos do operador que estava localmente. Então, são mudanças aí que vão afetar muito esse contexto. Então, eu acho que a gente tem que pensar a partir de agora que a indústria e o varejo, eles vão ser, se não o mesmo, mas eles vão estar muito mais próximos, né? Fazendo aí as entregas. A gente já vê algumas mudanças agora acontecendo, que as concessionárias, né, estão fechadas, às vezes ninguém mais está comprando carro, porque não sabe se vai precisar de carro, e as próprias montadoras estão vendendo carros direto no seu site. Né? E aí tem a entrega desse negócio. Então, a logística passa a ser aí o grande desafio e talvez a grande transformação que a indústria vai ter que passar para poder entregar as coisas aí adequadamente. Eu acho que a mensagem final, assim, a gente tem milhares, 10 mil anos pelo menos, que o homem vive o face-to-face, né? Olho no olho, olho por olho, né? Enxergar o outro e estar de frente com a outra pessoa. E essa mudança, obviamente, que ela não acontece de um dia para o outro. A gente precisa ir experimentando e mudando. Eu vi que o Flúvio fez uma pergunta antes, né? Ainda tem clientes que não aceitam o trabalho remoto. Né? Eu acho que é uma questão de tempo, só não tem muito o que fazer. Quando todo mundo estiver fazendo, ele vai fazer também. Ele vai perceber que é mais barato, né? Porque para fazer, eu vou fazer um serviço remoto, eu tenho que cobrar deslocamento, passagem, ou avião, ou hotel. E se eu fizer remoto, eu produzo mais, porque eu posso fazer pontual, tem muito custo a menos e o valor do serviço pode ser menor. Porque o profissional perde menos tempo. Então, tudo isso vai afetar a indústria, o comércio, o serviço e todas as áreas que estão envolvidas aí, por causa dessa mudança cultural de aceitar, que era a primeira premissa lá da transformação digital, né? Mudança cultural. Uma vez que a cultura está aceita de que tem que haver a transformação, ela passa a acontecer. E aí, né, tem os passos aí que a gente vai ver semana que vem, fazendo de novo o marketing da palestra, mas que engajamento do cliente e empoderamento do usuário, né, de quem está fazendo a operação. Essas duas variáveis são fundamentais para fazer acontecer. Legal. Eu acho que é isso. Tá bom, Robson. Obrigada pelo teu fechamento. Sandro também. Eu acho que a gente poderia falar mais 1 hora, nós já passamos um pouquinho aqui do nosso horário, né? Mas assim, são 2 assuntos muito importantes e a gente está vendo pelo interesse do nosso público o quanto essa cultura de startup precisa chegar dentro da economia tradicional, né? Porque isso vai ser um dos facilitadores aí para a gente seguir em frente nesse novo momento. Então, mais uma vez, obrigada a vocês dois, obrigada ao público aí que nos ajudou com perguntas bacanas, inclusive algumas a gente nem conseguiu responder, né? Então, obrigada a todos, obrigada Sandro, obrigada Robinson e até a próxima e a gente se fala. Valeu. Tudo de bom, pessoal. Se cuidem aí. Saúde e sucesso para todos. Fique em casa. Tchau. Tchau. É hora das startups ensinar o tradicional, né? Invertendo a roda. Sempre chega um momento, né? Mas enfim, eu acho que é isso.
Essa do olho é antiga, né? É isso aí. Tudo online, né? Sim. Legal, gente. Parabéns, Sandro. Obrigado, Cris. Valeu aí pela locução. Acho que foi bem positivo aí. Espero que o pessoal todo tenha gostado aí. Fica a dica para as próximas. Eu acho que o tema inovação aí merece inovação e startup merece uma live, quem sabe, né, Sandro? Uma nova live, isso mesmo. Tá bem, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um abração aí, tudo de bom. Obrigado. Estamos aí à disposição. Tá? Um abraço a todos. Até mais. Até.